Comecei, como eu falei, vendia liguinha na escola, sempre tentei desenrolar alguma coisinha ali para fazer dinheiro. Então eu comecei vendendo pulseirinha de liguinha, depois vendia coisa de jogo, eu gostava muito de jogar, sempre fui apaixonado de jogar desde pequeno, principalmente de computador. E vendia coisinha de jogo ali, conseguia as paradinhas no jogo, as skins, as coisas, vendia, juntava meu dinheiro e comprava minhas coisas que eu queria. Só que eu fui crescendo e começou a aumentar mais, tipo, esse desejo de ter as coisas e ambição mesmo de querer conquistar as coisas pro meu futuro. Fui ficando mais velho e sempre esse desejo de mim. E sempre gostei de programar, sempre gostei de jogar muito, sempre fui apaixonado por computador. Praticamente a única coisa que eu fazia da vida era mexer no computador. E aí quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu vi um vídeo, não foi no seu podcast, foi em outro podcast, não vou falar aqui qual que foi, mas eu vi um vídeo de um cara do digital falando de dropship. E na época, não tinha tanto conteúdo assim de dropship, lá em 2019, 2020, e tava começando a pandemia. Então eu vi aquele vídeo e eu achei muito interessante dropship. Eu já conhecia afiliado, já conhecia outras coisas do digital, mas eu nunca tinha visto dropship. E foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Então eu comecei a ver outros podcasts, comecei a pesquisar muito, principalmente no YouTube, e comecei a absorver muito conteúdo daquilo. E aí chegou mais ou menos 2021, que eu já conhecia Drop, né, desde 2019, 2020, eu decidi juntar dinheiro. Tipo assim, eu falei, eu vou tirar esse ano e vou juntar dinheiro para começar no dropshipping. E aí foi esse ano que eu comecei a vender seguidor, seguidor para Instagram. Nessa época eu achei uns painel lá aleatório que o povo tinha, e aí esses painéis você conseguia comprar seguidores de Instagram e vender pro povo. E aí, o que eu fiz? Eu uni o útil ao agradável ali. Então, eu comecei a entrar em grupo de dropshipping, grupo de network, e inclusive foi aí que eu conheci meu sócio, vou contar isso mais pra frente, mas foi nesses grupos de network que eu ia anunciando, fazendo minhas vendinhas ali. No começo não dava muito lucro, mas depois de um tempo eu conheci mais a galera e começou a dar mais lucro. E eu fui juntando, 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 e queria fazer tipo, meu dinheiro ali em 6 meses. Eu tinha um plano de fazer 8 mil em 6 meses. Eu não consegui fazer em 6 meses, eu consegui fazer em 8. Aí eu fui juntando, não gastava com nada. Juntei, comprei meu primeiro computador com esse dinheiro, com esses 8 mil. Consegui juntar os 8 mil vendendo seguidor. E o resto da grana eu guardei para investir no dropshipping. E foi só isso que eu fiz. E aí eu continuei vendendo seguidor um tempo. E nesse meio tempo também já estava estudando para drop. Comecei a fazer os primeiros anúncios ali. Começo, tipo, sempre dá errado. Primeira campanha ali que você sobe, as primeiras ali sempre dá errado. Então no começo sempre foi dando muito errado, perdia um monte de dinheiro porque eu não comprava curso nem nada, não corria muito atrás disso. Eu só estudava ali por mim no YouTube, enfim. E aí foi nessa época que eu comecei a investir em tráfego. Então nas primeiras campanhas foi horrível, mas depois começou a ir voltando um lucro ali. E eu falei, tipo, caraca, realmente a parada dá certo. E aí foi nessa época que eu decidi parar a minha operação de vender seguidor, que na época já tava me dando dinheiro massa ali, tipo, no começo foi bem pouquinho, mas foi aumentando. Aí nessa fase que eu migrei pro drop, eu já tava tirando mais ou menos 2 mil ali por mês. E tipo, pô, pra quem não tem nada, 2 mil Fudidão, já foi é um dinheiro, nada? pô. Moleque de 16 anos, 15 anos, é uma grana Tá do louco, com caralho. 16 anos eu tinha lançado a BMW, pai. Então, ganhando 2 mil reais, já era uma grana muito boa, eu já tava ganhando mais que minha mãe na época. E aí eu decidi migrar 100% pro drop. Nem tava tendo um lucro assim maior do que nos seguidores, mas aí eu falei, meti o louco, falei, não, vou pro drop. E aí larguei tudo, fui pro dropshipping e comecei a fazer só aquilo. Nesse tempo, eu já conhecia o Pedro, que é o meu sócio. E nessa época ele tinha montado um grupo de network, eu já vendia seguidor para ele, inclusive eu conheci ele vendendo seguidor em um desses grupos de network. E aí ele criou um grupo de network dele, para ele ajudar ali a rapaziada, soltar umas dicas ali, que ele já estava fazendo o drop há muito tempo. E aí eu entrei nesse grupo, já trocava ideia com o Pedro e tal. Aí eu falei, pô, mano, consegue me pôr nesse grupo aí pra gente trocar uma ideia, conhecer uma galera ali também, do meio e tal. E aí foi nessa época que eu conheci o Pedro. E aí quando eu conheci o Pedro, a gente, tipo assim, a gente não conversava muito, porque era mais sobre o seguidor e tal. Só que aí eu comecei a fazer drop e pedi muita dica pra ele. Então, tipo, todo dia eu enchi o saco dele lá, todo dia no direct. Me ajuda Inclusive, aí, seu viado, me passa a dica aqui. inclusive, ó, uma dica pra rapaziada. Mesmo quem tá começando, tenta sempre estar ali no meio. Tem muito grupo de network gratuito, muita coisa gratuita na internet. Então, tenta sempre estar ali conectado com a galera que faz drop ou que faz o que você quiser fazer, PLR, não sei.
Mas só de você estar ali em contato com... Só de estar no meio ali de quem faz, você já aprende muita coisa, mesmo sem estar fazendo. Então, acho que muito do que eu aprendi com drop nem foi com curso, não foi com nada. Foi vendo a galera fazendo, tá ali no meio todo dia, acompanhando o que o povo tá postando no Instagram, no WhatsApp, nos grupos de network. E, enfim, só absorvendo. E quando eu comecei, eu fui para um exponencial muito grande. Meu segundo mês de drop eu já faturei tipo 50 mil. Primeiro foi bem ruimzinho, mas o segundo já foi muito alto. Porque só de ter todo aquele conhecimento absorvido ali por muito tempo, já ajudou, já tinha um caminho ali, eu já sabia como funcionava mais ou menos. Então nessa época eu conheci o Pedro, eu estava na minha loja sozinho, não pretendia ter sócio nem nada, só queria fazer meu dinheiro ali sozinho. Mas aí na época eu comecei a ter problema de contingência. Todo mundo tem problema de bloqueio. Comecei a escalar meu produto ali. Ainda bem que minhas contas são de agência, não cai. Ô, Deus, obrigado. Hoje em dia é fácil, né? Mas na época não tinha recurso, né? Tava fudido. Fui escalando ali meu primeiro produto, eu lembro até o que era. Não sei se pode falar, mas... Fala, manda brasa, meu filho. Mas era um produtinho de limpeza de casa. Ah, não, de boa. Eu achei que você ia falar que era um convidado nosso falou que vendia um de montar o... Aí você vê o produto que o cara vendia pra caralho. Não, esse tipo de coisa vende, só que aí é bloqueio atrás de bloqueio, né? Na época, não tinha contingência, não tinha nada, eu falei, vou rodar um produto de boa. O que eu fiz? Tem até uma história muito engraçada dessa parada. Esse produto, o primeiro produto que eu escalei, eu copiei ele na cara dura de um cara lá que tava rodando. É aquele negócio, né? Nada se cria no mundo, né? Tudo se copia. Tudo se copia. E aí nessa época eu peguei esse produto lá, achei no cara rodando lá no Facebook, peguei e copiei na cara dura, tava nem aí. Que filha da puta. Não, só queria fazer dinheiro. O cara tá no começo, ele não tem dinheiro pra fazer criativo, não tem dinheiro pra fazer nada. Eu falei, pô, mano, não vou gastar com isso, vou tentar ser assertivo aqui. Aí eu comecei só pra testar o produto, né? Falei, não, me enganei ali. Eu falei, não, vou copiar aqui só pra testar, se der certo eu remodelo e faço. Acabou que nem fiz, continuei rodando lá com o criativo do cara, a página do cara, tudo o cara ali. E aí chegou uma época que eu comecei a escalar mais que o cara que tava vendendo. Mola as palavras aí, meu filho. Só eu vou ficar bebendo aqui agora. Aí comecei a vender mais que o cara ficou puto, mano. Veio no meu WhatsApp lá nos posts da minha loja. Você, né? Não, endoidou, o cara me xingou todo, falou que ia meter processo em mim. Errado ele não tá, né? E eu com, 16 anos, nem podia receber processo, não tinha nem idade pra receber processo. Não, tava de boa, você não ia ser preso mesmo, só então, 18. Aí eu meti o louco, comecei a xingar o cara de volta, xinguei ele todo também, tava nem aí. E aí acabou que depois de um tempo, eu virei amigo desse cara, tipo, sou amigo dele até hoje. Que doido, converso com ele no WhatsApp. Por quê? Porque o cara, tipo assim, depois de um tempo ele viu que ficar me xingando nem adiantava. Eu ia continuar rodando a parada dele lá. Ele tentou dar DMCA na minha loja, derrubar minha loja. Derrubou minha loja, derrubou 2 lojas minhas. E eu não parava de rodar o produto do cara, tava me dando muito lucro. Eu falei, não vou parar de rodar isso aqui. Continuei rodando lá, pautorando. Aí uma vez ele me chamou e aí ele me passou o contato de um cara que fazia os criativos dele. Ele falou, tipo assim, ele viu que não ia dar certo ficar me xingando, ele foi lá e me passou como que ele fazia pra ver se eu fazia o meu lá. E aí acabou que eu fiz, peguei o WhatsApp lá do cara, dos criativos, e comecei a rodar minhas paradas. Nessa época aí eu já tava com caixa ali, já tinha juntado uma graninha, que foi entrando do drop, e aí comecei a rodar outros produtos. Comecei a rodar tipo vários produtos, fazer muito teste, e aí nessa época foi quando combou de eu ter sociedade. Que foi o quê? Nessa época eu comecei a ter muito problema com contingência. Eu não entendia nada. Tipo assim, nunca tinha comprado um curso na vida. Então, tipo assim, todo o conhecimento que eu tinha era de YouTube, de Instagram, que o povo postava. E aí, nessa época eu tive muito problema de contingência. O que eu fiz? Eu chamei o Pedro, que era meu brother lá, na época lá dos grupos de network. Falei, pô, mano, me dá uma ajuda aqui, me dá uma força. Não tô conseguindo rodar de jeito nenhum. Tô travado aqui no Facebook. E aí ele foi lá e começou a me ajudar. Só que o Pedro, a gente tinha 2 coisas parecidas, só que a gente, tipo assim, as operações eram muito diferentes. Eu tava batendo 80, 60 mil no mês ali. O Pedro tava batendo 10 mil, 15 mil e tendo o mesmo lucro que eu, praticamente. Porque o cara, tipo assim, ele trabalhava com menos venda, só que com uma margem de lucro maior. E aí, só que ele não conseguia escalar a operação dele e eu não conseguia ter contingência na minha. E aí a gente uniu o útil ao agradável ali. Então a gente resolveu montar a operação junta ali, depois de um tempo, foi conversando e tal. Resolvemos montar a operação junta. E aí foi quando eu realmente virei no drop. Foi quando eu, tipo,
comecei a ter resultado de verdade, foi quando eu me juntei. Demorou quantos meses pra ter resultado de verdade? Cara, assim, igual eu falei, no meu começo, como eu já tava estudando drop há, um ano, mais ou menos, eu já tinha muita ano base. estudando? Um ano estudando e juntando dinheiro, só com seguidor. Então, nessa época eu só estudava, minha rotina era essa, pandemia, tipo, não saía de casa, não fazia nada, e eu já era meio antissocial assim, então, ficava em casa lá só estudando, só juntando dinheiro, trabalhando, vendendo seguidor, e era o que eu fazia. E aí, quando eu comecei no drop, meu resultado foi muito alto, porque eu era muito esforçado. Eu realmente queria fazer acontecer a parada. Então, eu estudava ali o dia todo, a noite toda. E quando eu comecei, meu segundo mês ali, eu já tive um lucro. Já foi um resultado massa. Só que, tipo, muito inconstante, porque na prática ele é muito diferente do que você vê o povo postando no Instagram. O povo postando dash de 100 mil, 200 mil. Só que na prática, você alcançar esse resultado é muito difícil. Então, na época, isso me travou, contingência, aí foi quando eu conheci o Pedro, e aí a gente decolou depois disso. Aí, quando a gente teve outros problemas de contingência, aí eu entrei aprendendo TikTok. Eu sempre tive muita facilidade de aprender as coisas, então, TikTok, começamos a travou ali o Facebook, não tava conseguindo rodar Facebook. 2 semanas eu aprendi TikTok e já tava escalando pesado, rodando 10 mil por dia ali no TikTok. Então eu peguei as coisas com muita facilidade. E a mesma coisa foi com o Facebook Ads, enfim, outras coisas. Então, assim, uma dica aí até pra galera que tá começando, para você não ter muito problema com contingência, é rodar produto que não é tão black. Então, você rodar igual o produto que eu rodava lá, de limpeza de casa, produtinho de boa, que você não vai ter muito problema com bloqueio. Porque no início o bloqueio ele te atrasa muito ali, então isso trava a tua operação. Como você pode ver, aqui atrás de mim, eu tenho premiações de praticamente todas as plataformas que existem no Brasil. Se você quer entender que estratégia é essa que eu uso para vender todos os dias, se você quer parar de perder tempo, quer parar de ficar pulando de galho em galho, então vem comigo, porque eu acabei de liberar um vídeo de apenas 15 minutos, onde eu te explico detalhadamente que estratégia é essa e como que você pode começar a aplicar ela a partir de hoje para vender qualquer produto que você quiser, totalmente no automático e ainda sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo e sem precisar de falar com ninguém. Então clica no botão aqui embaixo e vem comigo.